A equipe de mergulho explora os destroços, mas não encontra sobreviventes. Nos dias seguintes, eles resgatam cerca de 400 corpos de homens, mulheres e crianças. O navio La Jula, nomeado em homenagem ao povo Jola do sul do Senegal, era um ferry roro, roll-on, roll-off. Ele pertencia ao Ministério de Equipment da República do Senegal, em Dakar, que é a capital do Senegal. A região sul de Casamance e a região norte do Senegal são separadas pelo país independente da Gâmbia, que divide o Senegal ao meio. No início dos anos 1990, as opções de viagem entre o norte e sul do Senegal eram limitadas. Eles tinham que pegar a estrada mal conservada e sem asfalto, que era alvo de ataques devido à rebelião separatista que assolava o país. A Jula foi lançada como uma forma de se deslocar entre o norte e o sul pelo oceano, em vez de viajar por outro país usando estradas perigosas. La Jula era operada pelas Forças Armadas do Senegal, mas eles não exerciam realmente sua autoridade, e a superlotação da embarcação sempre foi um problema. La Jula mede 79 metros de comprimento, 12 m de largura e tinha calado de 31 metros. Ela tinha uma capacidade registrada de 536 passageiros e 35 veículos, com uma tripulação de 44 pessoas. Ela fazia 2 viagens semanais entre Agincourt, no sul da Casamance, e Dakar, no norte, autorizada como balsa costeira, à vista da terra. Entre setembro de 2001 e setembro de 2002, La Jula foi retirada de serviço para reparos e para substituir o motor de bombordo. La Jula tem equipamentos de segurança modernos, mas a tripulação não foi treinada para usá-los. A embarcação ficou fora de serviço por pouco mais de um ano, então a tripulação está um pouco enferrujada. Há coletes salva-vidas suficientes para todos os passageiros autorizados na balsa, mas sempre que ocorre um incidente no navio, os passageiros correm para pegar um colete salva-vidas. Como não há coletes suficientes para todos os passageiros não registrados, a tripulação amarra os coletes salva-vidas para evitar brigas. Em suas viagens 2 vezes por semana, La Jula transporta principalmente mulheres a caminho de Dakar para vender mangas e óleo de palma. Na manhã de 26 de setembro de 2002, os passageiros embarcam no La Jula para a viagem de Ziguinchor a Dakar. Como de costume, há pouco ou nenhum controle sobre o embarque, apesar das Forças Armadas do Senegal serem responsáveis por verificar e controlar os passageiros. O La Jula tem mais de 1.900 passageiros, quase 4 vezes mais do que está registrado para transportar. Vários passageiros não precisam comprar passagem, como crianças menores de 5 anos, ou são autorizados a viajar de graça, o que é comum. O número exato de passageiros a bordo ainda é desconhecido. Organizações senegalesas estimam mais de 2.000. Foram emitidos 1.034 bilhetes, quase o dobro do limite. Às 13h30, quando La Jula se afasta calmamente de seu cais no porto, a embarcação está extremamente superlotada. O capitão e seus oficiais não verificaram as previsões do tempo para a rota e não equilibraram os tanques de lastro da embarcação antes de partirem do cais. Alguém observando a partida de La Jula percebe que o navio já está adernando antes mesmo de zarpar. Após sair do porto e do estuário do rio, o Jola faz uma breve parada na ilha Caraban, onde mais 185 passageiros sem bilhete embarcam no ferry. O navio vira para estribordo e segue rumo noroeste pela costa da região de Casamance. A última mensagem do La Jula chega ao Centro de Segurança Marítima em Dakar às 22h, informando que as condições de viagem estão boas. Por volta das 23h, o La Jula está mais longe da costa do que deveria e entra em uma tempestade na costa da Gâmbia em 5 minutos. Com o mar agitado, ventos fortes e superlotação, o La Jula vira, jogando passageiros que dormiam e cargas soltas no oceano. A balsa aderna e inunda, depois vira rapidamente sob a forte chuva, mas permanece à tona. Passageiros nadam por janelas semi-abertas, jogados de um lado ao outro pelo vento e ondas. Alguns têm sorte de serem empurrados contra a embarcação virada e se agarram à quilha da balsa. Pescadores em pirogas, pequenos barcos semelhantes a canoas, resgatam alguns sobreviventes.
Pescadores também resgatam corpos flutuando perto do Jula. Eles levam os sobreviventes e os corpos para a normalmente tranquila capital da Gâmbia, Banjul, onde são admitidos no hospital universitário Edward Francis Small. Os sobreviventes no casco virado ouvem os gritos de socorro das pessoas vivas presas nas cabines e salões sob o convés. Quem não sabe nadar não pode usar os coletes salva-vidas que ficam amarrados para evitar brigas entre passageiros. O Jula não teve tempo de enviar um pedido de socorro, nem de soar qualquer alarme ou sirene para avisar os passageiros sobre o que estava acontecendo. Nas primeiras horas da manhã seguinte, autoridades em Dakar começam a ouvir sobre o desastre por meio de boatos das tripulações de várias embarcações que passam pelo navio virado, mas não param para ajudar os sobreviventes. Leva mais algumas horas para que as autoridades em Dakar comecem a organizar algum tipo de operação de resgate. A Força Aérea Senegalesa só envia aeronaves de busca e resgate por volta do meio-dia. Mais de 12 horas após o acidente, às 14 um garoto de 15 anos é resgatado. Ele confirma que ainda há muitas pessoas presas vivas dentro do navio. Quando a notícia do desastre se espalha, as pessoas reagem e tentam resgatar os passageiros presos. Entre os primeiros a responder está um ex-mergulhador da Marinha do Senegal, Ismail Ndor, que já foi responsável pela segurança no navio. Ele chega ao navio naquela tarde e entra pela área do restaurante, onde se depara com centenas de corpos, alguns ainda de mãos dadas. Ele vai até a proa e encontra as cabines da primeira classe com escotilhas ainda seladas, sem alagamento. Ele olha pelas janelas das escotilhas e vê alguns passageiros gesticulando por ajuda. Ele e os outros não têm o equipamento necessário para libertá-los. Precisam de maçaricos para cortar o casco. A embarcação ainda flutua. Abrir as portas da cabine pode inundar e afundar o barco. La Jula permanece à tona até cerca das 15 horas, depois afunda de popa primeiro em 20 metros de água. De mais de 2.000 pessoas a bordo, apenas 64 passageiros sobrevivem. Nenhum dos passageiros presos nas cabines de primeira classe é resgatado. Das cerca de 600 mulheres a bordo, só uma sobreviveu, Mariama Diop, que estava grávida. Não é possível dizer exatamente quando os passageiros se afogaram. Quando o navio vira, muitos podem ter sobrevivido apenas para se afogarem enquanto esperavam por resgate, nos meses que se seguiram. Tanto o governo senegalês quanto as autoridades francesas investigam a causa do desastre. Eles não chegam a uma única razão definitiva. O Jula, na verdade, não possui licença para navegar. O capitão e os oficiais não checam as previsões do tempo antes de sair e costumam ignorar a distribuição de peso na embarcação. Sempre existe a possibilidade de falha no motor. Os registros mostram que apenas um dos 2 motores está funcionando. La Jula é uma embarcação de águas costeiras, mas está navegando muito mais longe do que deveria e está extremamente sobrecarregada. O calor e a claustrofobia no convés inferior podem levar passageiros a dormir no superior, desestabilizando ainda mais a distribuição de peso. Na época de sua última viagem, La Jula tinha 12 anos e foi construída para operar por no mínimo 30 anos. Seus registros mostram que ela sofreu inúmeros problemas técnicos e mecânicos durante seu tempo em serviço, que foram atribuídos à má manutenção por parte de seus proprietários e não a falhas de projeto ou fabricação. Pelo menos 1.863 pessoas perderam a vida no desastre, embora o número exato nunca seja conhecido. Entre elas estão 444 crianças, muitas retornando para suas escolas em Dakar para o início do ano letivo de 2002-2003. No dia 28 de setembro, um dia após o desastre, o ativista ambiental Hadar El Ali e sua equipe de mergulho exploram a área do desastre. Eles só encontram corpos, sem sobreviventes. Dentro do navio, eles conseguiram recuperar 300 corpos presos na embarcação e mais 100 espalhados ao redor do navio. Foram recuperados 551 corpos. Só 93 foram identificados e entregues às famílias. Em 2003, o Senegal encerrou sua investigação, colocando toda a culpa apenas no capitão Izadiera, que morreu no desastre e não pode se defender. O relatório oficial do desastre foi concluído após um ano. Ficou claro que o Senegal era responsável pela falha do ferry,
O governo admitiu seus erros e vários ministros renunciaram voluntariamente ou foram removidos de seus cargos, mas nenhuma prisão foi feita. Autoridades foram acusadas de responder lentamente à tragédia. Altos oficiais das Forças Armadas do Senegal foram punidos e transferidos para outros cargos. As famílias de muitas vítimas não conseguiram reivindicar indenizações. Eles têm sido críticos em relação ao governo quanto à gestão do resgate, à operação da balsa, que resultou no desastre, e ao processo de indenização. Relíquias como as hélices do navio foram recolhidas com a ajuda da Marinha Senegalesa.